Você já teve a sensação de que as manchetes dos jornais de hoje foram escritas há milênios? Que as nações que vemos se movendo no grande tabuleiro de xadrez do Oriente Médio estão, na verdade, cumprindo um roteiro antigo e divino? Na primeira parte da nossa jornada, vimos como os profetas Jeremias e Ezequiel apontaram para Elão e Pérsia, o atual Irã, em profecias de juízo e restauração. Mas e se eu te dissesse que isso é apenas o começo? Que as visões mais detalhadas e assustadoras sobre o papel final desta nação estão trancadas nos livros de Daniel e Apocalipse? Fique comigo até o final, pois hoje vamos decodificar essas profecias, conectar os pontos entre o passado e o presente e entender o que o Espírito de Deus está nos dizendo sobre os tempos em que vivemos. E no final, teremos um momento poderoso de oração para nos fortalecer e nos dar discernimento. Você não vai querer perder um segundo sequer. Paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs. Sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal Refúgio dos Salmos. Eu sou seu irmão em Cristo e é uma alegria imensa e uma responsabilidade santa estar aqui novamente para mergulharmos juntos nas profundezas da Palavra de Deus. Se você está chegando agora, na semana passada iniciamos um estudo profundo e necessário sobre as profecias que envolvem a antiga Pérsia, hoje conhecida como Irã. Analisamos textos em Jeremias e Ezequiel que nos deram uma base fundamental. Hoje, daremos um passo adiante, um passo que nos levará ao coração da profecia escatológica. Entraremos nos corredores do tempo, guiados pelas visões que Deus concedeu a dois de seus mais extraordinários servos, o profeta Daniel, no exílio da Babilônia, e o apóstolo João, na ilha de Patmos. Eles não se conheceram, viveram em séculos diferentes, mas a mesma chama do Espírito Santo queimava em seus corações, revelando peças de um mesmo quebra-cabeça divino. O tema de hoje é Daniel, Apocalipse e a Pérsia. Irã, a continuidade profética no fim dos tempos. Prepare seu coração, pegue sua Bíblia, pois o que vamos explorar aqui não é apenas história antiga, é um mapa profético que parece estar se desdobrando diante dos nossos olhos. Vamos abrir nossas Bíblias, em espírito e em verdade, no livro de Daniel, capítulo 8, versículos de 3 a 7. O profeta Daniel, um homem de integridade inabalável e profunda comunhão com Deus, recebe uma visão que é, ao mesmo tempo, vívida e perturbadora. Ele relata: "Levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava em pé diante do rio, e tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último." Amados, cada detalhe aqui é carregado de um significado celestial. Este carneiro não é um animal qualquer. Ele é a representação simbólica de um dos maiores impérios que o mundo já conheceu. O próprio anjo Gabriel, o mensageiro celestial, não nos deixa em dúvida. No versículo 20 do mesmo capítulo, ele interpreta a visão com uma clareza cristalina. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Não há espaço para especulação, não há margem para interpretações humanas fantasiosas. A palavra de Deus se auto-interpreta de forma magistral. Os 2 chifres representam as 2 nações que formaram este império colossal, os medos e os persas. A história nos confirma que, inicialmente, os medos eram a força dominante, mas logo foram suplantados pelo poder avassalador dos persas sob a liderança de Ciro, o Grande. Por isso, a profecia descreve com precisão cirúrgica que um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Esta é a assinatura de Deus na história, a prova de que ele não apenas conhece o futuro, mas o decreta. A visão continua, descrevendo o poderio deste carneiro. Ele dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum animal podia resistir-lhe. Nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele agia conforme a sua vontade e se engrandecia. Pensem na expansão do Império Persa. Eles conquistaram a Babilônia, avançaram sobre o Egito, dominaram a Ásia Menor e chegaram às portas da Europa. Eram a superpotência de sua época, um colosso aparentemente invencível. Mas a visão de Daniel nos ensina uma lição fundamental que ecoa através dos séculos. Todo poder terreno, por mais magnífico e arrogante que seja, tem um tempo determinado por Deus. O engrandecimento do carneiro, sua autoconfiança e sua aparente onipotência eram apenas o prelúdio para sua queda divinamente ordenada, uma queda que revelaria a soberania de um Deus que levanta reinos e os derruba segundo o seu eterno propósito.
Esta imagem do carneiro persa, portanto, se torna mais do que um registro histórico. Ela se estabelece como um arquétipo, um modelo profético de um poder oriental que, em sua força, desafia a ordem divina e se posiciona em um cenário de conflito global que encontrará seu clímax nos últimos dias. A narrativa profética de Daniel capítulo 8 não para na ascensão do carneiro medo-persa. A soberania de Deus se manifesta não apenas em permitir a ascensão de impérios, mas também em orquestrar sua queda com detalhes impressionantes. Enquanto o carneiro se vangloriava de seu poder, a visão de Daniel se move para o ocidente. Ele descreve: estando eu a considerar, eis que um bode vinha do ocidente, sobre a face de toda a terra, mas sem tocar no chão. E este bode tinha um chifre notável entre os olhos. A simbologia é de uma clareza espantosa. O anjo Gabriel, novamente, nos dá a chave no versículo 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. A história secular grita em confirmação desta profecia. O bode que vem do ocidente é o Império Grego, e o chifre notável é ninguém menos que Alexandre o Grande. A descrição de que ele vinha sem tocar no chão é uma metáfora poética e precisa para a velocidade estonteante de suas conquistas. Em pouco mais de uma década, Alexandre varreu o mundo conhecido, desmantelando o poderoso Império Persa em uma série de batalhas lendárias, como as de Grânico, Isso e Galgamela. A profecia detalha o confronto com uma fúria visceral. O bode correu contra ele com todo o ímpeto de sua força, e viu chegar perto do carneiro, e enfureceu-se contra ele, e feriu o carneiro, e quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Isso nos ensina sobre a transitoriedade da glória humana, nos ensina sobre a arrogância que precede a queda. O Império Persa, em seu tempo, foi usado por Deus. Foi Ciro o Persa quem libertou os judeus do cativeiro babilônico, cumprindo a profecia de Isaías. No entanto, quando os impérios se engrandecem e se esquecem de que seu poder é derivado e temporário, Deus levanta outro poder para executar seu juízo. A queda da Pérsia diante da Grécia é um cumprimento histórico, literal e inegavelmente confirmado, que serve para selar a autoridade da profecia de Daniel. Mas, como veremos, a história para Deus não é linear da mesma forma que é para nós. Ela opera em ciclos e padrões. A queda deste carneiro original estabelece um precedente profético. Ele nos mostra o modus operandi de Deus na história e nos alerta que o espírito da Pérsia, ou seja, um poder geopolítico significativo e antagônico vindo do Oriente, ressurgirá no palco profético do fim dos tempos, não mais para ser destruído por um bode grego, mas para fazer parte de uma coalizão final que enfrentará o próprio Cordeiro de Deus. Aqui, meus irmãos, é onde a nossa compreensão precisa se aprofundar. Muitos olham para a profecia de Daniel capítulo 8 e a encerram como um evento puramente histórico, perfeitamente cumprido com a ascensão de Alexandre o Grande e a queda do Império Persa. E, de fato, o cumprimento histórico é inegável e serve como um selo da veracidade da palavra de Deus. No entanto, limitar a profecia apenas a este evento é perder a riqueza e a profundidade do método profético de Deus. Muitos estudiosos da escatologia, e eu me incluo entre eles, veem nesta e em outras profecias um princípio que chamamos de padrão profético cíclico ou cumprimento dual. O que isso significa? Significa que um evento profético pode ter um cumprimento inicial, histórico e literal, que serve como um tipo, uma sombra ou um ensaio para um cumprimento final e mais abrangente no fim dos tempos. A história se torna uma parábola viva. O Império Persa, o carneiro da visão, não é apenas a Pérsia de Dario e Xerxes. Ele se torna um arquétipo. Ele representa um poder geopolítico específico localizado na mesma região geográfica, que nos últimos dias assumirá um papel semelhante de resistência ao plano de Deus e de antagonismo ao seu povo escolhido, Israel. Pensem nisso. Por que Deus daria a Daniel uma visão tão detalhada sobre um conflito de impérios que para nós já é passado distante, se não houvesse uma lição e um alerta para gerações futuras, especialmente a última geração? A Bíblia não é um mero livro de história. Cada palavra é viva, eficaz e relevante para nós hoje. A figura da Pérsia, portanto, não morre com a conquista de Alexandre.
Ela entra num estado de latência profética, aguardando o momento de ressurgir no cenário escatológico. Este ressurgimento não será necessariamente uma recriação do antigo império em todos os seus detalhes, mas sim a ascensão de uma nação herdeira de seu território, sua influência regional e, crucialmente, de seu papel simbólico na narrativa da redenção. O Irã moderno, o coração geográfico e cultural da antiga Pérsia, se encaixa nessa descrição de forma impressionante. Sua postura atual, suas alianças e sua retórica declarada contra a nação de Israel fazem com que os atalaias de Deus, aqueles que vigiam sinais dos tempos, se debrucem novamente sobre estas antigas palavras de Daniel. Estamos sendo convidados a ver a história não como uma linha reta, mas como uma espiral, onde os temas e os atores retornam em uma escala cada vez maior, culminando no confronto final entre o reino de Deus e os reinos dos homens. Agora, vamos viajar séculos à frente, da Babilônia para a ilha rochosa de Patmos. Lá, o apóstolo João, o discípulo amado, recebe a revelação final de Jesus Cristo, o livro do Apocalipse. E é aqui que os fios da profecia de Daniel começam a se entrelaçar de forma espetacular com o cenário do fim dos tempos. No livro do Apocalipse, capítulo 16, versículo 12, lemos sobre o derramar da sexta taça da ira de Deus. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Parem e meditem sobre a profundidade disso. O rio Eufrates. Este não é um detalhe geográfico aleatório. O Eufrates era uma das fronteiras naturais do Império Romano. Mas mais importante, ele atravessa as antigas regiões da Babilônia e da Pérsia. Era a linha que separava o Ocidente do Oriente no mundo antigo. O ato de secar este grande rio é um símbolo poderosíssimo. Em um nível literal, remover uma barreira geográfica intransponível. Em um nível simbólico, significa a remoção de um impedimento, seja ele político, militar ou espiritual, que até então continha ou restringia o poder das nações localizadas a leste. E quem são esses reis do Oriente cujo caminho está sendo preparado? O texto não os nomeia individualmente, mas o contexto profético que estamos construindo nos dá uma pista clara. Se Daniel nos apresentou a Pérsia como o grande poder oriental arquetípico, e Ezequiel, como vimos na parte 1, lista a Pérsia juntamente com outras nações em uma coalizão que marchará contra Israel nos últimos dias, então é quase impossível não conectar esses reis do Oriente a essa mesma aliança profetizada. O secado Eufrates é o sinal de que as peças no tabuleiro de xadrez de Deus estão se movendo para suas posições finais. É o prelúdio para a grande reunião de nações no lugar que em hebraico se chama Armagedon. A menção ao Oriente em Apocalipse não é genérica. Ela ecoa o temor histórico que Roma tinha dos partos, herdeiros dos persas, e aponta para uma coalizão oriental específica que terá um papel central na campanha final contra o governo de Cristo na Terra. A visão de João em Patmos não anula a de Daniel, ela a expande e a leva à sua conclusão escatológica. O carneiro persa, que foi pisoteado pelo bode grego, ressurge em espírito, não sozinho, mas como parte de um exército de reis do Oriente, movendo-se através de um Eufrates seco em direção ao seu encontro com um destino no vale de Megiddo. A continuidade é de tirar o fôlego e nos mostra a unidade perfeita da revelação profética de Deus. A menção dos reis do Oriente em Apocalipse 16 não pode ser vista de forma isolada. Ela forma uma ponte dourada de revelação que nos leva de volta ao profeta Ezequiel no capítulo 38. Como exploramos em nosso primeiro estudo, Ezequiel descreve uma grande confederação de nações que, nos últimos dias, se unirá sob a liderança de Gog, da terra de Magog, para invadir a nação de Israel, que estará vivendo em segurança. E quem está listado proeminentemente nessa coalizão? O versículo 5 de Ezequiel 38 é explícito. Pérsia, Cuxe e Pute com eles, todos com escudo e capacete. Aqui está novamente, amados, a Pérsia, o Irã moderno, nomeada diretamente como um ator-chave na batalha do fim dos tempos. Agora, vamos conectar os pontos com o que vimos até aqui. Daniel nos dá o caráter da Pérsia, um poder expansionista, orgulhoso, representado pelo carneiro.
ele também nos dá o padrão profético de sua ascensão, queda e o potencial de seu ressurgimento simbólico. João, no Apocalipse, nos dá o momento e a direção do movimento final. Ele nos fala de reis do Oriente sendo preparados para a batalha do Armagedon, após a remoção de uma barreira simbolizada pelo rio Eufrates. Ezequiel, por sua vez, nos dá a lista de participantes, a composição específica dessa aliança, e confirma que a Pérsia estará no centro dela. É como se 3 testemunhas, separadas por séculos, estivessem depondo no tribunal da história e seus testemunhos se alinhassem perfeitamente, pintando um quadro coeso e detalhado. A Aliança de Nações Orientais destacada no Apocalipse não é uma ideia nova, é a culminação do que Ezequiel já havia profetizado. O ataque a Israel descrito por Ezequiel e a reunião para o Armagedon descrita por João não são necessariamente 2 eventos idênticos, mas são, sem dúvida, partes da mesma campanha escatológica final. Eles descrevem a rebelião final e organizada dos reinos deste mundo contra o Senhor e contra o seu ungido, como diz o Salmo 2. O Irã, Pérsia, portanto, não aparece nas profecias como uma nação isolada, mas como um membro fundamental de um bloco de poder oriental que se levantará em desafio direto a Deus e ao seu povo, Israel. Esta convergência de profecias de Daniel, Ezequiel e Apocalipse é um dos sinais mais poderosos de que a palavra de Deus é um todo unificado e divinamente inspirado. O que era uma sombra em Daniel se torna uma lista em Ezequiel e um movimento militar em Apocalipse. A história cíclica, os símbolos proféticos e os paralelos entre impérios antigos e nações modernas se fundem em um quadro complexo e profundo que nos obriga a perguntar: não estamos vendo hoje a formação geopolítica exatamente desta coalizão profetizada? Chegamos a um ponto sensível, mas necessário da nossa análise. Como podemos, com responsabilidade e sem sensacionalismo, conectar essas profecias antigas sobre a Pérsia com a nação moderna do Irã? A conexão não é forçada, ela é baseada em evidências geográficas, históricas e cada vez mais proféticas. Primeiramente, a herança territorial e cultural é inegável. O coração do vasto Império Persa é o Planalto iraniano. O povo iraniano é descendente dos antigos persas. A língua farsi é uma evolução do persa antigo. Até 1935, o país era oficialmente chamado de Pérsia no Ocidente. A mudança de nome para Irã, que significa Terra dos Arianos, foi um ato de nacionalismo, mas não apaga milênios de história. Geograficamente, o Irã ocupa o mesmo espaço estratégico que a Pérsia ocupava, servindo como uma ponte entre o Oriente e o Ocidente. Mas a conexão mais profunda para nós que estudamos a palavra é a espiritual e simbólica. A profecia, como vimos, opera com arquétipos. O espírito do Império Persa, conforme descrito por Daniel, um poder regional dominante, com ambições expansionistas e uma postura de confronto, parece encontrar um eco notável na postura do regime teocrático que governa o Irã hoje. A sua retórica inflamada contra a existência do Estado de Israel, a quem chamam de pequeno Satanás, e seu antagonismo ao Ocidente, especialmente aos Estados Unidos, a quem chamam de grande Satanás, posicionam a nação em um claro confronto com os atores que, biblicamente, representam o povo escolhido de Deus e a esfera de influência do cristianismo. Além disso, as alianças estratégicas que o Irã tem construído no século XXI são de arrepiar qualquer estudante de profecia. Suas ligações com a Rússia, um candidato principal para Magog, com a Turquia, Togarma, e com nações na Líbia, Put, e no Sudão, Cuxi, começam a desenhar no mapa do mundo a mesma coalizão que Ezequiel 38 descreveu há mais de 2.500 anos. Não estamos aqui para fazer afirmações políticas ou para demonizar o povo iraniano, muitos dos quais são pessoas maravilhosas, e inclusive há uma igreja subterrânea que cresce miraculosamente naquela nação. Estamos, como atalaias,
observando os movimentos dos governos e dos reinos e comparando-os com o roteiro divino. A Pérsia reaparece na profecia do fim dos tempos não apenas como uma potência geopolítica, mas como um ator simbólico na batalha final. E quando olhamos para o mundo de hoje, a proeminência do Irã nas notícias, seu programa nuclear, sua influência por procuradoria em toda a região, tudo isso se parece assustadoramente com a movimentação profética das peças que Daniel e João vislumbraram séculos atrás. É crucial entendermos, amados, que o quadro profético que estamos pintando não se trata apenas de nações e exércitos. Em sua essência, a narrativa bíblica da Pérsia, desde o carneiro de Daniel até a coalizão de Ezequiel e os reis do Oriente de Apocalipse, é sobre um conflito muito maior. A batalha entre o reino de Deus e os reinos humanos. Cada império que se levanta na história, seja Babilônia, Pérsia, Grécia ou Roma, carrega em si a semente da rebelião de Babel. É a tentativa do homem de construir seu próprio reino, sua própria segurança, sua própria glória, em oposição a Deus. O carneiro de Daniel, que agia conforme a sua vontade e se engrandecia, é a personificação da arrogância humana. Ele representa o espírito do anticristo que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração. A coalizão final descrita em Ezequiel e Apocalipse é a manifestação máxima dessa rebelião. É a humanidade, sob influência satânica, reunindo todo o seu poderio militar, político e tecnológico em uma tentativa desesperada e fútil de impedir o estabelecimento do reino messiânico de Cristo na Terra. A invasão de Israel não é apenas uma disputa territorial. É um ataque direto ao povo da aliança de Deus e, por extensão, ao próprio Deus de Israel. A marcha para o Armagedon não é apenas uma guerra mundial. É a convocação dos exércitos do mundo para a batalha contra o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores que retorna. O Irã/Pérsia, nesse contexto, desempenha seu papel designado não por sua própria iniciativa, mas porque está sendo movido por forças espirituais que operam nos bastidores da história. Ezequiel 38, versículo 4, diz que Deus porá anzóis no queixo de Gog e o fará sair com todo o seu exército. Isso revela a soberania absoluta de Deus, que usa até mesmo a rebelião de seus inimigos para cumprir seus propósitos e para preparar o cenário para a sua própria glorificação. A história cíclica dos impérios nos mostra repetidas vezes que todo trono humano é temporário. Toda coroa humana eventualmente cai. A Pérsia caiu, a Grécia caiu, Roma caiu, e a confederação final também cairá. E cairá não pela força de outro império humano, mas pela palavra da boca do Cordeiro, Jesus Cristo. A nossa perspectiva, portanto, não deve ser de medo diante das notícias, mas de fé no desfecho. Estamos lendo o roteiro do ato final e já sabemos quem é o vencedor. A ascensão desses poderes antagônicos não é um sinal da fraqueza de Deus, mas um sinal da iminência de sua intervenção final e gloriosa. Diante de um panorama tão intenso e, por vezes, assustador, alguém pode perguntar: qual é o propósito de Deus ao nos revelar essas coisas? Seria para nos encher de medo, de ansiedade, de pânico a cada nova manchete sobre o Irã ou o Oriente Médio? A resposta é um retumbante não. O propósito da profecia bíblica nunca é gerar medo, mas sim fé. Nunca é para nos paralisar, mas para nos preparar. Em João capítulo 14, versículo 29, Jesus diz a seus discípulos: Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creiais. A profecia é uma âncora para a nossa alma. Quando vemos os eventos se alinhando com a palavra, nossa fé não deve vacilar. Pelo contrário, deve ser fortalecida, pois percebemos que estamos segurando um mapa confiável. Deus, em sua infinita misericórdia, não nos deixou no escuro. Ele nos deu luz suficiente para que não sejamos pegos de surpresa. Somos chamados, como os filhos de Issacar, em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32, a ser conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. Entender essas profecias sobre a Pérsia, Daniel e Apocalipse nos equipa para sermos esses filhos de Issacar da nossa geração. Isso nos chama a 3 ações práticas e espirituais. Primeiro, a vigilância. Devemos orar e vigiar, como Jesus nos ordenou.
Isso significa manter nossos olhos abertos para os acontecimentos mundiais, não com a curiosidade de um espectador de noticiário, mas com o discernimento de um atalaia na muralha. Segundo, a santificação. Como lemos em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 11 e 12, visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, que pessoas não deveis ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus? O conhecimento do fim nos deve impulsionar a viver vidas mais puras, mais consagradas, mais focadas na eternidade. Terceiro, a evangelização. A iminência do retorno de Cristo e do juízo que o precede deve acender em nossos corações um fogo missionário. A janela de oportunidade para a salvação está se fechando. Devemos proclamar o Evangelho com urgência e amor, inclusive orando e, se possível, apoiando a obra missionária entre os povos dessas nações profetizadas, como o Irã, onde, milagrosamente, a igreja mais cresce no mundo hoje. A profecia não é um quebra-cabeça para satisfazer nossa curiosidade intelectual, é um chamado para despertar nosso compromisso espiritual. Embora as visões de Daniel, Ezequiel e João detalhem a ascensão e a fúria das nações, o foco principal da profecia bíblica nunca está no poder do inimigo, mas na vitória esmagadora e definitiva do nosso Deus. O clímax da história não é o Armagedon. O clímax é a aparição gloriosa de Jesus Cristo. Depois de descrever a reunião dos reis do Oriente e do mundo inteiro para a batalha, o livro do Apocalipse nos leva ao verdadeiro evento principal. Em Apocalipse, capítulo 19, versículos de 11 a 16, João descreve uma visão que deveria fazer nosso coração arder de esperança. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esta é a nossa bendita esperança. A coalizão que parecia tão formidável, a aliança que inclui a Pérsia, Irã e as nações do Oriente, que se reuniram com tanta arrogância, será desfeita não por uma batalha prolongada, mas por uma palavra da boca do rei. O mesmo verbo que criou os céus e a terra será o verbo que desmantelará a rebelião final do homem. Ezequiel 39 descreve o juízo divino sobre o exército de Gog, com fogo, enxofre e uma confusão tão grande que eles se voltarão uns contra os outros. Será uma derrota tão completa e sobrenatural que o propósito final será revelado no versículo 22 de Ezequiel 39. E os da casa de Israel saberão que eu sou o Senhor seu Deus, daquele dia em diante. A história não termina com a vitória dos reis do Oriente, mas com a manifestação da glória do Rei do Universo. O carneiro de Daniel foi quebrado. O bode grego que o quebrou também foi quebrado. E a aliança final de nações, herdeira espiritual da arrogância desses impérios, será aniquilada. Por quê? Porque há apenas um reino que é eterno. Há apenas um trono que jamais será abalado. E esse é o reino e o trono de nosso Senhor e de seu Cristo. Portanto, que a nossa atenção não se fixe na força do carneiro, mas na majestade do leão da tribo de Judá, que é também o cordeiro que foi morto e que vive para sempre. E assim, amados, completamos este percurso profético que nos levou de Jeremias a Ezequiel e hoje de Daniel ao Apocalipse. Vimos como a palavra de Deus tece uma tapeçaria consistente e complexa ao longo de milênios, apontando para a Pérsia, o moderno Irã, como um ator crucial nos eventos que precedem o fim. Vimos o carneiro orgulhoso, a aliança oriental e a marcha para a batalha final. E agora, a pergunta que ecoa em nossos corações é: o que fazemos com tudo isso? A resposta está em um equilíbrio divino entre vigilância e esperança. A vigilância nos impede de sermos ingênuos, de dormirmos espiritualmente enquanto o mundo caminha para o seu clímax profético. Ela nos chama a estudar a palavra,
a orar com fervor, a discernir os tempos e a não sermos enganados pelas falsas promessas de paz e segurança do mundo. A vigilância nos faz olhar para as notícias do Oriente Médio não com medo, mas com a Bíblia aberta, reconhecendo os padrões que Deus nos mostrou há tanto tempo. Mas a vigilância sem esperança leva ao desespero e ao cinismo. Por isso, a nossa esperança é a âncora que nos mantém firmes em meio à tempestade. A nossa esperança não está na ausência de conflito, mas na presença prometida de Cristo. A nossa esperança não está em governos humanos, mas no governo vindouro do Messias. A nossa esperança não está em nossa capacidade de entender cada detalhe da profecia, mas na certeza inabalável de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Cada vez que vemos uma notícia que parece se alinhar com essas profecias, não devemos dizer, "Oh não", mas sim, "Maranata". Ora, vem, Senhor Jesus. Cada sinal da aproximação do fim é um relembramento de que a nossa redenção se aproxima. O mundo pode estar em caos, as nações podem se enfurecer, mas nós pertencemos a um reino que não pode ser abalado, como nos diz Hebreus, capítulo 12, versículo 28. Que este estudo profundo sobre Daniel, Apocalipse e a Pérsia não seja apenas um exercício intelectual, mas um catalisador para uma fé mais viva, uma santidade mais profunda e uma esperança mais radiante. Que sejamos encontrados fiéis, de lâmpadas acesas e cheias de azeite, aguardando a vinda do nosso noivo. E se esse conteúdo tocou você de alguma forma, se abriu seus olhos para a profundidade da palavra de Deus, não guarda só para você. Deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e o mais importante, compartilha com quem precisa ouvir isso hoje. Às vezes, um vídeo muda o dia ou até a vida de alguém. Faça parte disso. E agora, eu quero te convidar a interagir aqui nos comentários. O que mais te impactou neste estudo? Você vê a mão de Deus se movendo na história atual? Deixe o seu comentário, vamos conversar e edificar uns aos outros na fé. E como prometido, fique comigo agora para um momento de oração. Vamos juntos buscar a face do Senhor. Ó Deus soberano, eterno e todo-poderoso, nós nos prostramos diante da Tua majestade neste momento, Pai. Viemos a Ti não com base em nossa própria sabedoria ou entendimento, mas com a confiança que vem da Tua palavra revelada. Nós Te louvamos, Senhor, porque Tu és o Deus que declara o fim desde o princípio. Tu és aquele que se assenta no trono, acima do círculo da terra, e os seus habitantes são como gafanhotos diante de Ti. Os impérios se levantam e caem segundo o Teu decreto. As nações se enfurecem, mas é o Teu conselho que permanece para sempre. Nós Te bendizemos como Daniel bendisse, dizendo, bendito seja o nome de Deus para todo sempre, porque são dele a sabedoria e a força. É Ele quem muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que entendem. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Pai, que oração poderosa, e nós a fazemos nossa hoje. Pedimos em nome de Jesus que Tu nos concedas essa sabedoria que vem do alto. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor, para que possamos compreender não apenas a letra da Tua palavra, mas o espírito da profecia, que é o testemunho de Jesus Cristo. Dá-nos o discernimento para olhar para o mundo, para as nações como o Irã, a antiga Pérsia e todas as outras, e ver não apenas a política e a guerra, mas o desenrolar do Teu plano soberano. Guarda-nos no medo que paralisa, da ansiedade que sufoca a fé, que o nosso coração não se turbe como o Senhor Jesus nos ensinou, porque embora vejamos guerras e rumores de guerras, sabemos que o fim ainda não é e que é necessário que tudo isso aconteça, mas que o Teu reino virá. Nós Te pedimos, Senhor, que levantes a Tua igreja como uma torre de vigia nestes últimos dias. Desperta-nos do sono espiritual, da apatia, do entretenimento que nos distrai da eternidade. Acende em nós o fogo do primeiro amor, a urgência pela santidade e a paixão pelas almas perdidas. Que não sejamos como a geração dos dias de Noé, comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento, alheios ao juízo iminente, mas que sejamos como Noé, pregadores da justiça, construindo a arca da salvação em obediência enquanto o mundo zomba. Senhor, nós oramos especificamente pela nação do Irã. Tu vês o regime que governa, sua hostilidade e sua agenda, mas Tu também vês os milhões de corações preciosos naquele lugar.
Tu vês a tua igreja subterrânea, que floresce sob imensa perseguição. Ó Pai, fortaleça os nossos irmãos e irmãs no Irã, dá-lhes coragem para testemunhar, sabedoria para se reunirem, proteção contra os seus inimigos. Que a perseguição sirva para purificar e expandir o teu reino naquela terra, como aconteceu na igreja primitiva. E oramos pela salvação do povo iraniano. Que muitos, desde o líder mais poderoso até a pessoa mais simples, tenham um encontro sobrenatural com Jesus, o Messias, o Príncipe da Paz. Que as visões e os sonhos que temos ouvido falar que acontecem naquela região se multipliquem revelando o Cristo vivo a um povo sedento de verdade. Também oramos pela paz de Jerusalém, como a tua palavra nos ordena. Prosperem aqueles que te amam, Israel. Que os teus propósitos para a tua nação escolhida se cumpram plenamente. Proteja-a da coalizão de nações que se levantará contra ela, e no meio do conflito, revela-te a eles de uma forma poderosa, para que toda a casa de Israel saiba que tu és o Senhor, o seu Deus. E por fim, oramos por nós mesmos, Pai. Prepara os nossos corações para a vinda do Senhor. Examina-nos, ó Deus, e conhece o nosso coração. Prova-nos e conhece os nossos pensamentos. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Que possamos viver de tal maneira que quando o nosso Senhor voltar, Ele nos encontre fiéis, vigilantes, trabalhando na sua seara, com as vestes alvas lavadas no sangue do Cordeiro. Que a nossa esperança não seja uma fantasia, mas uma certeza viva que nos purifica, nos motiva e nos sustenta a cada dia. Confiamos em Ti, nosso Deus, nosso Rei, nosso Salvador. A Ti seja a glória, a honra, o poder e o domínio pelos séculos dos séculos. E todo o povo de Deus que crê e que aguarda a sua vinda diga: Amém e Maranata.